Romanos capítulo 8, versículo 28, a Escritura Sagrada diz assim: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, meus irmãos? Nós estamos meditando numa série chamada Sobreviver e tendo como base algumas situações que nós experimentamos na vida cotidiana e que às vezes parecem não se conectar com a fé. Nós estamos vendo aquilo que Deus tem feito, no sentido de, pela revelação que temos dele na Sagrada Escritura, nos orientar sobre diversos temas da vida. Nós já meditamos sobre o estresse, sobre a ansiedade, já meditamos sobre a solidão, uma excelente palavra que nos foi trazida domingo passado. E hoje eu quero falar sobre frustração. Quem aqui já viveu frustração alguma vez na vida? Levanta a mão. O que é frustração? É um sentimento associado a uma sensação de desânimo, de impotência, quando algo que a gente espera ou falha ou não acontece. Eu acredito que esse seja o sentimento de todos nós num tempo como esse, em que nós precisamos abortar sonhos, projetos pessoais. O sonho de fazer a viagem não aconteceu, o sonho de um emprego novo não aconteceu, o sonho de começar a faculdade não aconteceu. Esse tempo jogou por terra muitas das nossas aspirações, fez desmoronar sonhos de muitas pessoas, e a gente precisa aprender a lidar com o fato de que, por não vivermos em um mundo que é ideal, e por não vivermos uma vida em que o universo gira à nossa volta, mas gira em torno de Deus e da sua vontade, por diversas vezes Deus permitirá que a gente passe por situações não planejadas, situações que a gente não planejou, que a gente não imaginava passar. E isso é um mecanismo que a vida nos proporciona, primeiro, para a gente não ficar apegado demais com esse mundo aqui. Esse mundo aqui não é o nosso destino. A gente está aqui de passagem. Deus tem coisas superiores para a gente. Então as frustrações terrenas nos lembram que existe um mundo melhor preparado para aqueles que Deus escolheu. E que, se nós estamos participando disso, precisamos ancorar nossa esperança no céu, porque de lá voltará o Salvador para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. E ao mesmo tempo, essas experiências criam um apego nosso com Deus, porque fazem com que a gente perceba que o plano dele para a nossa vida é sempre melhor. Muitas vezes nós ficamos suscetíveis a frustrações porque a gente recebe desde pequeno aquela instrução basilar da família, né? Se você fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Mas se você fizer alguma coisa errada, vai dar tudo errado. Essa regra funciona em 80% das vezes. Em alguns momentos a gente faz tudo certo e dá errado no final. Quem já passou por isso já? Você já imaginou, por exemplo, pela ótica nossa humana, a vida de Cristo? Existiu um homem como Jesus? Nunca pecou, nunca fez nada de errado, nunca prejudicou ninguém. Se existiu um homem justo na face da terra, foi o nosso Salvador. Qual foi o fim honroso que esse mundo lhe deu? A cruz, aonde ele sangrou até a morte. Então você percebe que, da ótica humana, não existe uma associação concreta entre faça as coisas certas e tudo vai dar certo. Em contrapartida, na ótica divina, tudo está transcorrendo do jeito que Deus planejou. Deus não tem projetos frustrados, não tem planos interrompidos. Tudo que Deus faz e determina fazer acontece. E até a própria morte do Salvador foi predeterminada por Deus. Para nós era um fracasso, para Deus a salvação dos eleitos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então nós precisamos lidar com a frustração, tendo em mente que, embora a gente se frustre, os planos de Deus são perfeitos e eles nunca falham. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo nessa manhã? Por que a gente se frustra, irmãos? Porque a frustração faz parte da nossa vida. Basicamente a gente se frustra porque nós pensamos, e isso é uma característica da nossa humanidade, de que o mundo, o universo gira à nossa volta, não é? Você troca de emprego feliz da vida, vou ganhar mais, agora eu sou gerente, e aí você chega lá, você encontra um ambiente tóxico, triste, profissionais e colaboradores ruins, tudo dá errado, e você fala, não foi do jeito que eu pensei. Você passa o colegial inteiro planejando que faculdade que você vai fazer.
E aí quando você pisa no campo universitário, você percebe que você não nasceu para fazer aquilo. Quem passou por isso aqui já? A minha primeira formação universitária, irmãos, foram 4 anos deixados ali na universidade, irmãos. Não serviu de nada para a minha vida. Uma má escolha que eu fiz, baseada na emoção. Ou outras situações, você começa um projeto e não vinga, você toma uma decisão e não dá certo, e aquilo vai acumulando em você esse sentimento de fracasso, de impotência. Por quê? Porque nós pensamos no íntimo que o mundo gira à nossa volta. E esse é um assunto que a gente cristão tem que pensar, porque de certa forma o evangelho que nos foi apresentado é um evangelho que não é um evangelho bíblico. Veja só, alguns de vocês aceitaram Jesus da seguinte forma: vocês ouviram uma pregação dizendo que se vocês viessem para Cristo, tudo ia dar certo na vida de vocês, o casamento ia se resolver, a vida financeira ia se estabilizar, vocês iam ser curados, algo que nós não encontramos respaldo na Escritura. Os homens mais fiéis da Bíblia sofreram. Paulo foi morto ao fio da espada, Tiago, justo, irmão do Senhor, da mesma forma decapitado e morto, Pedro crucificado de ponta cabeça. Nós vemos que foi apresentado para nós uma perspectiva não de um Deus soberano, a quem nós devemos honrar com as nossas vidas, a quem nós devemos obedecer, mas foi nos apresentado um gênio da lâmpada, que tem os seus xodozinhos. A Neide é minha xodozinha, eu vou fazer tudo pela vida dela. A Bia é minha filha preferida, eu vou realizar todos os seus sonhos. Esse é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada realiza sonhos para você, mas são 3 pedidos só. O Deus soberano, o Deus da igreja, ele não realiza sonhos, ele cumpre o propósito soberano dele. E qual propósito é esse? Eu vou salvar dos 4 cantos dessa terra, de todo povo, raça, tribo e nação, homens e mulheres que eu lavarei no meu sangue e darei vida eterna. Mas desses a quem eu destinarei esse amor salvífico, esse amor que elege, esse amor que salva, eu vou ajudá-los na caminhada. A caminhada deles vai ser recheada de muitas emoções, algumas boas, algumas nem tanto, mas eu vou estar com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Por conta de termos recebido um falso evangelho, que não confronta o pecado, não apresenta a cruz como caminho de salvação, não apresenta o senhorio de Cristo como modelo bíblico de discipulado, alguns cristãos correm da igreja na primeira luta que passa. Eu estava essa semana pensando nisso, e um rapaz que me segue no meu perfil de Instagram, não conheço ele, de Salvador, mandou uma mensagem pedindo oração. Pastor, eu quero voltar para a igreja. Pastor é tremendo, né? Na hora eu falei: onde é que você mora? Se morasse em Campinas, irmãos, eu ia atrás na hora, né? Pastor, eu moro em Salvador e eu saí da igreja. Por que você saiu da igreja? Porque eu tinha um sonho de fazer um curso. E eu orei para Deus me ajudar, para que eu passasse num concurso que eu estava fazendo, que eu ia ter como prêmio a participação naquele curso. E sabe o que aconteceu, pastor? O quê? Eu não ganhei aquele concurso. E aí eu fiquei frustrado e pensei: não vale a pena orar, não vale a pena buscar Deus, Deus não faz o que eu quero. Então eu saí da igreja e eu falei para ele: filho, eu entendo a sua frustração. Muitas vezes a gente passa experiência na vida que as coisas não acontecem como a gente espera, mas eu preciso te alertar que você foi apresentado a um falso evangelho. Deus não é um realizador de sonhos, filho. Essa recusa na sua oração não quer dizer que Ele não te ama, mas que talvez que Ele tenha outros planos para você. E os planos dele são sempre melhores. E esse menino aceitou assistir o nosso discipulado. Está acompanhando o discipulado da IPR, irmãos. Está lá vendo os vídeos, mandei a revista para ele. Quem sabe, irmãos, ele recebe a fé salvífica no coração e crê de verdade em Jesus. Mas esse tempo de provação fez muita gente sair da igreja. Muitas pessoas questionando: cadê o Deus que cura dos evangélicos? Tanta gente morrendo. Irmãos, Deus não tem obrigação de provar para a gente que Ele é Deus, de forma nenhuma. Esse mundo é dele, esse universo é dele, as nossas vidas são dele. Ele recolhe quem Ele quiser recolher. E se Deus está agindo nesse mundo, irmãos, não tem líder, não tem político, não tem protocolo sanitário. Quem Deus quer deixar na terra, Ele deixa. Quem Deus quer levar, Ele leva. Irmãos, Deus é soberano. Embora a gente tenha uma perspectiva de que a gente tem um controle, quem está sentado num grande
escolheu santos mais virtuosos que a gente. É porque Ele já está preenchendo o jardim dele. É para lá que nós vamos. Para lá que nós vamos. A frustração está no fato de que a gente, por conta do pecado, passou a viver como se o mundo existisse por nossa causa. E nós nos tornamos o centro do universo. O que a gente pode fazer então para vencer isso? Vencer a frustração. Ter uma postura cristã num mundo que está desmoronando e que vai nos frustrar. Primeira coisa, irmãos, a gente precisa reconhecer a soberania de Deus. E quem é o Deus soberano que nós servimos? Deus, na sua essência, Ele tem atributos que são incomunicáveis para a gente. Alguns atributos de Deus são comunicáveis. Por exemplo, o amor. Eu amo, você pode amar também. Por quê? O amor que procede de Deus nos inspira a amar. Um outro atributo de Deus é verdade. Deus é verdadeiro sempre. E os seus filhos procuram ser verdadeiros. Ele comunica esse atributo para a gente. Mas existem atributos de Deus que são incomunicáveis. E um deles é a soberania. Deus é soberano. Nesse mundo só Ele governa. Nesse mundo só Ele faz. Nesse mundo somente Ele decide. Pessoas imbuídas de autoridade pensam que fazem alguma coisa, mas fazem segundo o conselho e predeterminação do Deus soberano que nós servimos. Então nós vivemos num universo que é governado por Deus de uma forma profunda. Deus governa todas as coisas. E esse atributo é o ponto de partida para nós reconhecermos como podemos lidar com a frustração na ótica de Deus. Se Deus é soberano, eu preciso acreditar que nada na minha vida vai acontecer a parte da vontade dEle. Deus não existe para realizar os meus sonhos, mas Ele é o que é para cumprir o seu plano de salvação. E nesse plano, Ele pode envolver a minha vida e a sua. É mais ou menos assim, você pensa que chegou naquele bom emprego porque você é bom. Mas Deus só te colocou lá porque Ele quer que alguém ouça o Evangelho através de você. Você está entendendo? Não é sobre você, é sobre Deus. Não é a seu respeito, é a respeito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você só conseguiu cursar essa faculdade porque Deus determinou que a sua vocação vai ser útil, não para poder fazer o bem para as pessoas, mas para anunciar para elas que existe um caminho de salvação, que é Jesus Cristo. As coisas acontecem na nossa vida porque Deus deseja nos colocar estrategicamente em situações em que a glória dEle vai ser manifestada na nossa vida. Você entende? Então não é nosso respeito, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, meus irmãos. Tudo diz respeito a Ele. E eu preciso entender isso para quê? Para que eu possa acordar dia após dia, não pensando assim: Deus, o que o Senhor vai fazer para mim hoje? O que o Senhor tem aqui para o seu bebezinho mimado? O que o Senhor tem aqui para o seu xodozinho? Não é assim que deve ser a nossa vida. Pelo contrário, eu preciso acordar dia após dia e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para ser um instrumento nas tuas mãos. Eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Eu estou pronto para poder fazer a sua vontade se concretizar na minha vida, para que a sua vontade seja minha. Você pode glorificar Deus por isso aqui nessa manhã? Quando a gente tem essa ótica, nós entendemos que o mundo gira, o universo gira para que Deus cumpra os seus planos soberanos e Ele nos envolve nisso. Quando a gente começa a pensar dessa forma, se frustrar é mais difícil. Por quê? Eu sou capaz de encarar o dia bom e o dia mal como um dom de Deus. Deus sabe o que Ele permite que chegue na nossa vida. Quem aqui está passando uma prova nesse momento aqui? Levanta a mão. Além do pastor, quem mais está passando alguma prova? Sabe por que essa prova chegou aí? Porque Deus deixou. Tem hora que a gente fala, William, é o inimigo que está se levantando. Às vezes não é. Na maior parte das vezes é Deus que deixou vir. Por quê? Porque se você passa por essa prova, você sai mais forte, mais crente, mais dependente, mais ungido, aprovado por Ele. Quem aqui quer ter uma vida aprovada por Deus? Dá o glória mais alto que você puder dar. Eu também quero, mas só posso ser aprovado se eu passar pela prova. Então deixa vir. Então quando a prova chega, o crente que pensa que é o xodózinho de Jeová, ele fala: Deus, o que o Senhor está fazendo? Se o Senhor não resolver isso aqui, eu vou sair da igreja. Quem já viu alguma pessoa fazer isso?
Agora o crente bíblico, que conhece Deus, quando isso acontece, ele olha para o céu e fala: Senhor, eu não sei para que essa prova chegou, mas eu vou cultivar minha confiança no Senhor até o fim. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu não enxergo 1 metro à frente do meu nariz, mas o Senhor veio depois da curva, o Senhor está lá, o Senhor está me esperando ali. Então, a nossa ótica sobre os momentos ruins e bons da vida muda. As coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Eu não estou entendendo, mas Deus está vendo tudo muito bem. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Irmãos, eu acho tão linda a multiforme graça de Deus, expressa no corpo de Cristo. A gente está aqui ouvindo a palavra, não é? Os adolescentes estão lá sendo ministrados também, ao mesmo tempo, e tem crianças lá também ao mesmo tempo. Irmãos, o corpo de Deus é a coisa mais linda do mundo. Esse corpo santo de Cristo que somos nós trabalha para a glória de Deus, e essas coisas contribuem para o avanço do reino. Você pode agradecer a Deus por isso, meus irmãos? Vocês nem imaginam o que vem pela frente, viu? Vocês se preparem. Isaías 55, do verso 8 ao verso 9. Olha o que a Escritura diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O pensamento de Deus é mais alto. Nós enxergamos na ótica terrena. Deus vê, produz, cria caminhos que são do céu. E os caminhos do céu descem para a terra, sabia? Jesus é o caminho para o céu e ele desceu. E Deus vai mostrar caminhos para vocês também. Glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Deus tem caminhos para nós, e um caminho de salvação suficiente, que é Cristo. Deus também diz para a gente em Daniel capítulo 2, do versículo 20 ao 22, abra sua Bíblia por gentileza. Daniel capítulo 2, do verso 20 ao 22, a Escritura Sagrada, ela nos diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, Ele destrona reis e os estabelece, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas, Ele conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com Ele. Deus muda épocas, aleluia, novos ciclos, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele destrona reis e os estabelece. As autoridades são constituídas por Deus segundo a vontade dele. Louvado seja Deus. Deus governa sobre todas as coisas, e o nosso papel é entender isso, porque quando isso acontece a gente percebe que Deus não está devendo nada para a gente. Sabe aquela coisa que os pregadores insistem em falar para a gente, que a gente tem que se libertar disso? Ó, irmãos, ainda vai se cumprir o que Deus prometeu para você. Ó, Deus está vendo aí que você está sofrendo, mas vai passar, vai... Mano, para com isso. Vamos aprender a aceitar o diabo e o dia mal como dons de Deus. O dia bom chega para eu agradecer, o dia mal chega para eu orar. Se a luta se levantou e ela me fez dobrar o joelho e falar com Deus, essa luta é bênção para a minha vida. Vamos parar de ter esse pensamento mesquinho, de apresentar um Deus que resolve problemas. Vamos apresentar o Deus suficiente que resolve o problema. Cristo na cruz perdoou os nossos pecados, nos lavou no seu sangue, e Ele nos deu justificação, boa posição perante Deus. Por causa da obra de Cristo na cruz, Deus está de bem comigo, para sempre. E se Deus está de bem comigo, nós cantamos hoje: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem nos justifica. Eu tenho quem me defenda, eu tenho quem me sustenta, eu tenho quem me abraça, eu tenho quem está comigo na noite mais escura da minha alma, eu tenho quem está ao meu lado quando eu sou a melhor pessoa e quando eu sou a pior, um Pai que não me abandona, um Cristo que me purificou no seu sangue e um Espírito que me conduzirá pelo caminho da santificação. Nós precisamos, irmãos, deixar de ser crentes mimados e aprender a confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? A gente tem que ser como Jó. A gente recebe o bem de Deus e o mal a gente não pode receber? Não é? Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei, mas eu confio. Amém, meus irmãos? Para vencer o pecado da frustração, porque é um pecado, a gente tem que tratá-lo dessa forma. A frustração é um pecado na maior parte das vezes. Por quê? Ela mostra áreas da nossa vida que ainda não estão devidamente entregues à vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui já se decepcionou com pessoas? Levanta a mão. Não é? Pessoas decepcionam? Quem aqui já ficou frustrado com o ser humano? Já dá um glória aí bem alto. Vocês estão preocupados, né? O pastor está fazendo pegadinha com a gente. Por que você se decepciona com as pessoas? Porque você projeta nelas uma retribuição. Então eu vou ser legal com o Daniel, eu vou ajudar o Daniel, eu vou falar que ele é um magrelo bonito, eu vou falar que ele é elegante porque eu quero que ele me devolva com respeito, com estima, com consideração. Mas você percebe como isso é maligno? Eu estou fazendo bem para ele, esperando alguma coisa em troca. Em outras palavras, eu estou buscando afirmação e satisfação nele, não em Cristo. Então, se eu trato ele com o sentimento que Cristo tem, pouco importa se ele gosta de mim, se ele não gosta, se ele retribui, se ele fala que eu sou um gordinho bonito, se ele não fala. Por quê? A minha relação com ele não se baseia em troca, mas em graça. Do amor que eu recebi de Cristo, eu partilho, independente se vocês vão me dar de volta. Assim tem que ser a nossa vida, porque senão nós começamos a buscar afirmação nas pessoas. Eu quero que o Daniel me reconheça, eu quero que o Lucas me reconheça, eu quero que o Renan me reconheça. E esse não é o caminho do cristão. O caminho do cristão não é ser reconhecido, é que Cristo seja reconhecido na vida dele. Então essa forma de relação congregacional é danosa até na igreja. Então você não pode ficar aqui esperando a bomba estourar para você se decepcionar com alguém. Você deve ter, como a Bíblia ensina, o mesmo sentimento que Cristo teve. Doe, entregue, sirva, ajude, some, não esperando reconhecimento, aplauso, que eu chame seu nome no microfone no final do culto, não, mas porque Cristo deu a vida na cruz por você, você vai dar a vida para todos, independente do reconhecimento das pessoas. Por quê? A gente está fazendo para Ele. É para Ele que a gente está fazendo. Então, se eu quero reconhecimento, eu quero glória. E se eu quero glória, eu estou pecando. Filipenses capítulo 2, verso 5, a Escritura diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que provem. Tanta coisa para Paulo escrever, né, Rodrigo? Paulo podia falar tanta coisa, mas ele já pegou a gente já na veia, na jugular. Sejam como Cristo. Quem acha que é fácil aqui ser como Jesus, irmãos? É fácil, mané? Você que nem Jesus? É o que a Bíblia manda a gente ser. A gente falha nisso, sim ou não? O tempo todo. Mas ela continua falando: sejam como Cristo, sejam como Cristo, sejam como Cristo. Então, se eu estou frustrado com alguém, eu estou querendo glória, eu estou querendo reconhecimento, estou querendo que se reconheça o valor que eu tenho. Eu estou atribuindo para mim coisas que pertencem a Deus somente. Essa é uma forma errada de ser humano. Eu preciso ser como Jesus, com amor incondicional que não exige nenhuma retribuição. Amém, meus irmãos? Então o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Perdoe, esqueça, vira a página. Tem uma outra atitude, deixa para lá. Eu vou usar uma linguajar popular, isso não é o Espírito Santo está falando, sou eu. Deixa quieto, vira essa página em nome de Jesus. Ah, mas ela falou. Não, mas ele fez.
Ele fez. E o que Cristo fez com você? O que Ele fez, é isso que importa. Eu vivo, eu existo, eu sirvo por aquilo que Ele fez. E se eu não tive o reconhecimento, não importa, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é isso que vale. Também nos decepcionamos por objetivos não atingidos. Isso é pecado também, sabia? Oh Deus, mas eu pedi tanto para trabalhar naquele lugar. Eu pedi tanto para ter aquele certificado. Eu pedi tanto para aquela pessoa namorar comigo. Não, tem gente que pede para o outro namorar com ele. Você está pedindo para Deus para obrigar uma pessoa a se relacionar com você. Você vê que loucura que a gente aprende no movimento evangélico? Eu vou orar para Deus tocar no coração da Éder para ela gostar de mim. Irmãos, a gente está pedindo para Deus manobrar o sentimento das pessoas. Irmãos, isso é mundano, pagão, maligno. Você percebe a loucura que a gente comete às vezes? Loucura. Por que não aceitamos que Deus está conduzindo as coisas livremente pela sua soberania e descansamos no cuidado dele para a gente aprender a ser surpreendido por Deus? Que Deus surpreende, viu? Deus surpreende, Deus surpreende. Aleluia. Tem surpresa de Deus para muitos dos nós aqui nessa manhã. Se Deus surpreendente está com a gente, Ele cuida de nós, nas mínimas coisas. Mas quando a gente tem essa atitude, mas Deus, não aconteceu. Não aconteceu, Deus. Cadê o Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que isso foi dessa forma? A gente está dizendo para Deus, Deus, o Senhor não é capaz de cuidar de mim. O Senhor não é capaz de fazer as coisas do jeito que eu quero. Isso mostra a fraqueza na nossa percepção de quem Deus é. Por que a gente quer ser honrado em um mundo que crucificou o nosso Senhor? Por que a gente quer ser reconhecido em um mundo que cuspiu na face de Cristo? Porque a gente quer ter todas as coisas, servindo a um Cristo que não teve nada, para poder nos dar tudo, na vida eterna que Ele prometeu. Mas pastor, eu sonho, pastor, em ter um iMac, aquele computador bonito com uma maçãzinha atrás, é meu sonho, pastor. E Deus não me ajuda a realizar esse sonho. Não vai ajudar mesmo, filho. Vai trabalhar, vai correr atrás. Deus não prometeu essas coisas para a gente, mas o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele salvou, Ele justificou, Ele reconciliou, Ele nos adotou na família divina, Ele nos fez promessas do céu, Ele disse que vai voltar e eu já vejo que em breve Ele vai nos chamar para estar com Ele. O problema não está em Deus, está nas expectativas que eu crio de um Deus que não é o Deus da Bíblia. A igreja foi conhecida pela sua pobreza por muitos anos. A maior parte dos crentes não tinham recurso à terra. Nós vivemos num país privilegiado, muito privilegiado. Você tomou café hoje? Tem gente que não vai almoçar, nem jantar. E talvez estão agradecendo a Deus por estarem vivos e você está reclamando. No almoço só vai ter bifão da granja hoje? Glorifica a Deus. Mas Deus, o Senhor prometeu que eu vou comer do melhor nessa terra. Não, Deus disse isso para Israel, não foi para a gente. Deus não disse isso para a gente, não. Para a gente Ele disse, olha, se vocês têm o mínimo para comer, o mínimo para vestir, estejam satisfeitos. Então, hoje o que tem é bife da granja, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Toca o barco. Tem gente numa situação muito mais difícil que a nossa. Você é um privilegiado. Então que tal trocar reclamação pela gratidão? Que tal parar de reclamar do seu filho que apronta e agradecer a Deus porque ele tem saúde para brincar? Que tal parar de reclamar do marido que deixa a toalha em cima da cama e agradecer porque ele trabalha dia após dia para sustentar a casa? Por que parar de reclamar do pastor que não dá oportunidade para você e começar a agradecer que você está numa igreja que prega a Bíblia, que as pessoas cuidam de você, ligam para você, te importam com você?
Muda a perspectiva. Deus está dando uma visão renovada para nós, meus irmãos. Deus nos levantará como um povo feliz, grato, não por aquilo que tem, mas por quem nós pertencemos a Cristo. Ele é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso cabeça. Ele está nos conduzindo com segurança para o nosso destino, que não é aqui. Mas pastor, ainda assim eu não consegui. A falha não está em Deus. Se esforça, segue em frente. E se ainda assim não der certo, tenha humildade para reconhecer que talvez o caminho de Deus seja outro. Por que insistir naquilo que Deus não tem para você? Quando José foi preso, enviado ali pelos seus irmãos, escravo para o Egito, passou 17 anos sem ver a face de um familiar. E naquele momento de sofrimento, a Escritura continuamente repete: mas o Senhor estava com José. Mas o Senhor estava com José. Mas o Senhor estava com José. Irmãos, ele estava passando um perrengue épico, digno de uma série do Netflix. Mas a Bíblia fala: o Senhor estava com José. E quando ele finalmente reencontra a família, que ele podia colocar para fora ali todas as frustrações represadas, ele fala o que está escrito em Gênesis 45, verso 5. Eu vou ler, não precisa abrir a Bíblia. José diz assim para os irmãos: agora, vocês, meus irmãos, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou. A dor que você está sentindo hoje vai servir para salvar alguém amanhã. Aleluia. Aranagaya surevedehas. Devasto provia revedegiandai. Oh, religião de bem-estar que não é bíblica, que engana a gente. O nosso chamado, ele é vocacional. Assim como Cristo sobe uma cruz para salvar, a nossa vida é marcada por dores, por lágrimas, por frustrações, por decepções, por solidão, por abandono. Mas o que é lindo de tudo isso é que Deus pega a negridão da nossa vida e enche de luz. A minha dor vai salvar alguém um dia, e por isso eu vivo, por isso eu existo. Aleluia. Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Ele é um bom pai. Ele sabe o que Ele está ensinando para a gente. José conseguiu enxergar na sua dor motivos para glorificar a Deus e para adorá-lo. Faça isso também. Às vezes a gente se frustra até com a igreja, irmãos. Temos uma visão errada da igreja. Às vezes alguns irmãos pensam que a igreja primitiva, por exemplo, era Atos 2 e 1 Coríntios 12. É descida do Espírito Santo e dons espirituais para todo lado, né? Irmãos, em cada igreja, Paulo encontrava falhas épicas no discipulado delas e escrevia para corrigir. Aquela igreja cheia de dons de 1 Coríntios 12 é uma igreja partidária, carnal, que permitiu adultério entre os membros, que foi incapaz de disciplinar um camarada adúltero que se juntou com a madrasta. A gente tem uma ideia, não, na igreja primitiva era tudo perfeito. Nunca foi. Nunca foi. Em 1 Coríntios, a igreja era uma igreja profana, idólatra, a ponto de Paulo ter que falar para ela: olha, a gente não pode ter nada com a mesa dos demônios, viu? O que vocês recebem é o Espírito de Deus, não confundam as coisas. 2 Coríntios, Paulo trata de uma igreja que abandonou o seu líder. 12 capítulos apenas para lembrar eles que, olha, fui eu que plantei vocês, e vocês estão dando as costas para mim. Aos Gálatas, ele está tratando com uma igreja que trocou o evangelho pela lei. Não tinha nada de perfeito na igreja primitiva, nem na igreja de Jesus, viu, irmãos? Não é? A igreja de Jesus era uma igrejinha pequena que nem a nossa. Eram 12 membros. Tinha um traíra, Judas, um mentiroso, Pedro, um incrédulo, Tomé, um pessimista, Filipe.
Dois irmãos que estavam disputando quem ia sentar do lado de Jesus, mas Jesus não abandonou aquela igreja imperfeita. Aqui tem gente que é imperfeito, mas tem um Salvador perfeito aqui. Então eu não vou abandonar por conta de falhas que as pessoas cometem. Eu falho também. Eu tenho humildade para reconhecer isso. Aleluia. Deus está falando com a gente. Deus está cicatrizando ferida de coração aqui nessa manhã. A frustração vai virar propósito. Revelação Deus está mostrando para você. Eu quero sobreviver à frustração. Quem mais quer dar um glória? 6 passos para sobreviver à frustração. Primeiro, diminua suas expectativas. Aceite as coisas como elas são. Irmão, tem gente que faz umas expectativas grandes, né, pastor Sérgio? Esse camarada que é sonhador demais, né, Sérgio Fernandes? Diminui as expectativas. Se você passa a não ter expectativas e acreditar que Deus vai fazer vir o que Ele quer que venha, você vai sofrer menos. Tem uma parábola na Bíblia que é muito interessante, a parábola do semeador que saiu a semear. Quem já leu essa parábola uma vez? É tão interessante no verso 8 de Mateus 13, eu vou ler porque o horário não está ajudando muito a gente, que quando Jesus fala da semente que caiu na boa terra, a gente espera que a semente da mesma planta produz igual. É óbvio que a gente espera isso, mas Jesus fala assim, olha, outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita. Uma gerou 100, a outra gerou 60 e a outra gerou 30. Jesus está dizendo, olha, entre vocês vai ter quem gera 100, quem gera 60, quem gera 30, quem gera 15, Gilson, até quem gera 1 talvez. Mas a Bíblia fala, é uma boa colheita. No reino não é a quantidade, é a motivação do coração. Se você está andando no pasto de formiga, e nesse pasto de formiga você está glorificando a Deus, você está andando direito. Mas se Deus te der graça para produzir 100, produza, em nome de Jesus. Mas não perca a motivação. Eu faço o que faço para agradar aquele que me salvou. Amém, meus irmãos? Então, primeira coisa para vencer e sobreviver à frustração, reduza suas expectativas. A segunda, assuma uma posição de aceitar que a vida é uma dádiva de Deus. E que as coisas estão indo bem, independente do cenário que eu estou vivendo. Nós já lemos Romanos 8:28, eu vou reler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então o dia mau é tão bom quanto o dia bom, se a gente enxergar do jeito de Deus. Amém? Você consegue lembrar de algum problema que você está passando agora? Quem consegue? Trazer na mente agora algum problema. Traz na mente agora. Agora eu vou desafiar você. Agradeça a Deus por isso. Senhor, eu te agradeço por essa coisa que está me tirando sono, porque eu sei que o Senhor está me ensinando alguma coisa. Eu sei que eu vou sair mais forte desse processo. Eu sei que esse processo vai refinar a qualidade da minha fé. Amém, meus irmãos? Então o dia bom é bênção, o dia mal também. E pare de dar crédito ao diabo. O diabo se levantou. Faz anos que eu não falo isso, irmãos. Faz anos. Quando alguma coisa acontece dentro de mim, eu até penso que é o diabo, mas eu fico quieto. Não vou dar glória para ele. Não vou exaltar as virtudes dele de atrapalhar a minha vida. Eu vou glorificar o meu Deus. Então, quando alguma coisa ruim está acontecendo, eu falo, Deus, o Senhor está vendo, né? Me ajuda a fazer o que é certo nessa situação. Amém? Aqui eu tenho uma igreja que não vai dar crédito para o diabo mais. Dá um glória a Deus bem alto aí. Deixa ele com os atrapalhamentos dele. Eu vou render glória para o meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou falar do nome do meu Deus.
Terceiro, reconheça que Deus pode se utilizar de momentos negros da vida para o nosso crescimento espiritual. Pedro não seria aquele homem ousado que foi se não tivesse mentido e negado Jesus. Aquela situação difícil forjou o caráter dele e lhe deu uma nova perspectiva. Certamente Paulo não teria se tornado o homem que ele se tornou se não tivesse se encontrado com Jesus e sido poderosamente recriminado por Cristo. Deus vai usar momentos ruins para fortalecer a sua musculatura espiritual. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Quarto, esteja plenamente satisfeito em Cristo e não nas coisas que Ele dá ou proporciona. Irmãos, eu gosto muito de tecnologia, os irmãos sabem, né? Não engano, não escondo isso de ninguém, eu gosto, trabalho com isso. E toda vez que chega a época na empresa de trocar o celular, 90% do meu trabalho eu faço com o celular na mão, quase não uso computador mais. É uma alegria, minha esposa sabe o jeito que eu fico, irmão, pareço um adolescente que vai ganhar videogame. Mas fico alegre e começo a falar para ela das características do celular e tal. Irmão, eu fico menino, eu não me reconheço. Eu olho no espelho e eu falo, 40 anos barbado e alegrinho por causa de um treco desse aí. Chega, irmãos, eu me acho, irmãos, o fotógrafo do mundo, né? Passa 2 dias, irmãos, eu já não vejo diferença nenhuma com o que eu tinha. E já começo a pensar, nossa, esse novo que lançaram é melhor. Preciso comprar. Essas coisas não satisfazem a gente. Você não é mais ou menos se o seu tênis custa R$1.500 ou R$200. Você não é mais ou menos se você usa Samsung ou Apple. Você não é mais ou menos se você é um pentecostal reformado ou se você é um arminiano. O que define a nossa vida, de fato, é o quanto nós estamos satisfeitos em Cristo e alegres na presença dEle. É isso que faz a diferença. Então, Paulo era um camarada que tinha um currículo esplêndido. Ele foi o melhor da sua linhagem. Mas quando ele compara suas conquistas com Cristo, ele faz uma interessante afirmação. Filipenses 3, verso 8. Paulo diz assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu considero tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo olha para a sua linhagem nobre e ele fala, esterco. Paulo olha para o status e a posição que ele tinha como fariseu e diz, esterco. Paulo olha para os recursos financeiros que ele dispunha e ele fala, esterco. Sabe por quê? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser achado por Cristo. Eu quero viver para Cristo Jesus. Se eu estou satisfeito com Cristo, as coisas da terra não me faltam. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa manhã? Quinto, aprenda a cultivar a gratidão. Ao invés de reclamar do que não deu certo, agradeça. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos fazer um desafio aqui? Quem gosta de desafio, dá um glória aí. Nossa. Quem gosta de desafio, dá um glória aí. Ninguém, né? Mas quem vai aceitar o desafio porque é ovelha obediente, dá um glória aí. Vamos passar uma semana sem reclamar? De hoje para o próximo domingo, sem fazer uma única reclamação? Quem topa aqui? Quem topa ainda vai contar para mim domingo que vem como é que foi essa experiência. Ó, eu vou tentar, levanta a mão quem vai tentar. Olha aí. Mas nenhuma. Escapou a panela na mão, caiu no pé. Glória a Deus.
O gatinho foi lá e desfiou o sofá inteiro. Glória a Deus. Não é? Raulzinho pulou em cima do meu controle do meu Play 4. Eu, glória a Deus. É. Quem topa? Vamos? Quem vai vir comigo nessa, dando glória a Deus? E aí, pra gente estimular, cada dia vencido, a gente vai soltar no grupo. Venci o primeiro dia. Você vai ver como a sua vida vai ser outra. Reclamação intoxica a alma e o coração. Reclamação é a gente falar para Deus: Deus, o Senhor não presta o que o Senhor está fazendo aí, o Senhor não está cuidando de mim, está dando tudo errado. Mas começa a agradecer. Aí você vai contar, irmão, você vai falar, tem língua estranha aqui domingo que vem, em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Amém? Por fim, esteja sempre pronto para o de repente de Deus. As melhores coisas da vida não são planejadas, viu? São vividas. Teve um momento que os discípulos estavam passando muita tristeza e abatimento quando Cristo morreu, voltou ao céu. Eles sentiam como se fossem abandonados ali, mas eles decidiram obedecer a Deus ainda assim. E eles foram orar, e por 10 dias eles oraram ininterruptamente, esperando que a promessa se cumprisse. Eu acredito, irmãos, é uma inferência que eu faço no texto, que estava no coração deles uma insatisfação. Mas Jesus falou que não ia deixar a gente sozinho. Mas Jesus falou que ia mandar a promessa do Pai, nada. Orei um dia, nada. Orei 2, nada. Oramos 3, nada. É o 10º dia, nada aconteceu ainda. E a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Devia estar um fedor de suor, irmãos. 10 dias orando. Não tinha desodorante naquele tempo não, viu, irmão? Não tinha Rexona não. Você imagina, irmão Hernando? Aquela homarada, tudo orando, fervorosa, num cenáculo menor que isso aqui, 120 pessoas, devia estar um furdunço. Só que a Bíblia fala que, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente. O de repente de Deus chegou. Eles foram cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que eles falassem, irmãos, foi um de repente, e a melhor experiência que eles podiam ter na vida aconteceu. Eles perceberam que a presença do Espírito era tão boa quanto a presença física de Jesus, e eles se levantaram e começaram a pregar, que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, estava vivo, e aquela fé começou a contagiar mais e mais pessoas. Um de repente de Deus vale mais que um ano de lamento seu. E quem sabe esse de repente não vai acontecer no meio dessa dor, dessa frustração, e você vai falar, valeu a pena. Foi bom Deus não ter respondido minha oração. Foi bom essa situação ter dado errado. Deus tinha algo melhor para mim. Deus está falando, viu? Deu errado porque tinha que dar errado. Deus tem coisas melhores para a gente. Fique de pé em nome de Jesus. Quando nós enxergamos a vida por essa perspectiva, irmãos, sobreviver à frustração é fácil. Cristo tinha tudo para ser o homem mais frustrado do mundo. Fez tudo que é certo, mas ele foi traído pelo seu povo. Mas ele enfrentou a sua dor, a cruz, com varonilidade, com coragem, com determinação. Por quê? Ele não estava olhando para os homens, mas para o Deus que podia ressuscitá-lo dentre os mortos. E ele fez isso para a nossa salvação. Nós estamos aqui porque um homem venceu a frustração. E não sabemos quantas pessoas poderão chegar no reino, se nós vencermos as nossas também, e glorificarmos aquele que nos salvou. Eu quero vencer as frustrações. Quem mais quer aqui? Glorifique o nome de Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. Coloque diante do Senhor tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado, todas as suas insatisfações, e diga para Deus: Senhor, eu decido sobreviver a isso. Eu decido fazer a sua vontade mesmo na dor. Senhor, nós permanecemos na sua presença nessa manhã, alegres, confiantes, agradecidos pelo seu cuidado, pela sua graça, pela sua provisão, Pai.
Nós muitas vezes nos vemos, Senhor, em situações que fogem totalmente do nosso controle, que deixam, Pai, com que a gente se sinta abandonado, largado, deixado de lado, meu Pai, que somos inconstantes na nossa fé e na nossa confiança, e aceitamos que tais situações abatam o nosso coração, nossa alma, e nos causem frustrações gigantescas, Pai. Mas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós colocamos esses sentimentos diante do Senhor, reconhecemos que eles são uma ofensa à santidade do Senhor, e pedimos que a Tua graça, meu Pai, venha encher o nosso coração de confiança, de gratidão, que possamos enxergar momentos ruins, meu Pai, como oportunidades de crescimento, que possamos entender que mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, Pai, estão acontecendo segundo a Sua predeterminação, que a nossa confiança na Tua soberania, Pai, renove as nossas forças espirituais, para servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, meu Pai, e procurarmos Te honrar, meu Pai, em toda e qualquer circunstância. Pai, nos ajuda a termos esse sentimento, essa devoção, essa dedicação, meu Pai, e a considerarmos tudo dessa terra aqui como esterco, Pai, para sermos capazes de ganhar a Cristo, meu Pai, e sermos achados nele, Pai, e obtermos dele o conhecimento que nos leva à salvação. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos e agradecemos. Amém.